Brasil, 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 Brasil. Never open mind. Bastardos do Brasil. Meu Brasil brasileiro, vamos tentando renovar o nosso meio. O destaque do Bastardos do Brasil para o mês de maio é o Uganga, grupo mineiro que acaba de lançar seu 5º álbum de originais. É um prazer receber Mano Joker, líder e vocalista da banda, para este bate-papo em exclusivo para o Eclipse Metálico de Portugal. Já a seguir, ao tema título Servos.
tudo bem com você, Manu? Tudo na paz, mano. Opa, prazer em receber você aqui. Igualmente. Já agradeço o convite. Recuperado do show de ontem? Tamo filmando, tamo bebendo uma aguinha aqui, né? A festa foi boa, mas tá tudo certo. Bom, para quem não sabe, ontem o Uganga esteve aqui em São Paulo para fazer a apresentação do seu novo disco, Servos, para a imprensa e convidados. Mas antes de falarmos sobre esse novo trabalho, eu gostaria que você falasse um pouco da tua trajetória musical e também um resumão, desses primeiros 25 anos do Uganga. Se é possível a gente sintetizar isso aí, né? Porque é muito chão, né, cara? Como a gente fala em Minas Gerais. Mas vamos lá. Eu comecei em bandas por volta de 85, 86, numa banda chamada Angel Butcher, que já lançou alguns trabalhos, e a galera procurar. É uma banda crossover, talvez a primeira banda crossover de Minas. Diria que uma das primeiras do Brasil a fazer a junção aí do metal com hardcore. Nossa primeira demo acho que é de 86, por aí. E fiquei nessa banda por um tempo, até o começo dos anos 90. Estando nessa banda eu fui convidado para tocar no Sarcófago em 88. Gravei o Rotting com os caras. Nessa altura você era baterista? Baterista. O Angel Butcher também, né? Eu comecei na bateria, mas o Angel Butcher já bateria e vocal, desde o começo. E no Sarcófago só batera, aí gravei com eles. Fiz 3 shows com o Sarcófago aqui em São Paulo, com o DRI, ainda no começo dos anos 90, mas a minha opção era só dar uma força e ficar um tempo e sair. E então eu segui depois com o Angel Butcher mais um pouco e rapidamente migrei para o que veio a ser o Uganga, aí já há 26 anos, né? Inicialmente chamava Ganga Zumba, era mais um projeto experimental, mais focado no hardcore, de músicos que tinham outras bandas e queriam fazer coisas diferentes em português. Então virou um projeto. Chegou num ponto que esse projeto virou a prioridade musical dessa galera, em detrimento das outras bandas aí. E aí estamos desde então, várias formações, né? Eu sou o que ficou desde o começo, mas já estamos com... É o único? Sim, da primeira formação, sim. Mas a galera, digamos assim, a gente tem meu irmão na bateria, e o Christian e o Rafael, que também são irmãos baixo e vocal, a gente toca junto há praticamente 20 anos já. Então já é... E o Thiago também entrou em 2007, então tá há muito tempo já na banda, já tem 10 anos de banda, mais de 10 anos, né? Agora o Carcaça, que é o novato, que entrou depois das gravações dos Servos. É isso que eu ia perguntar, né? Vocês tiveram essa mudança já depois... Mais recente, exato. Que Vocês têm 3 guitarristas. O Servos foi o primeiro álbum com 3 guitarras, né? A história das 3 guitarras foi meio assim, não foi planejada. O Christian, que é um dos principais compositores do Uganga, meu parceiro de muitos anos já, teve um problema de saúde, teve que ficar 1 ano fora da banda, fez um tratamento pesado, tipo uma quimioterapia mesmo. E nesse tempo, como as dosagens de remédio eram no sábado, não tinha como ele tocar, pegar a estrada. E aí, obviamente, a gente nem cogitou o fato dele sair da banda. Então ele ficou compondo, a gente trabalhando os servos, tudo, criando ideias. E fomos para a estrada com o nosso brother lá do Triângulo, o Morcego Gonzalez, que é um cara de uma outra banda lá, Canábicos, uma banda de brothers, mais com uma pegada setentista, uma vibe bem Rich Blackmore, assim, bem legal. E nessa etapa de fazer som com ele, a gente começou a curtir os elementos que ele estava trazendo pro Uganga. Que tem 2 guitarristas com uma pegada mais thrash, de repente veio um cara com um pouco de classic rock, soou muito bem isso aí. E a gente cogitou, quando o Christian terminou o tratamento, felizmente foi tudo bem, correu tudo bem, o cara tá ótimo aí. Cara, e aí se a gente fizer 3 guitarras, será? Vamos ver? Né? Vamos, aí testamos, foi legal. O Servos mostra bem como é que foi essa química, não é um disco cheio de guitarras, a terceira guitarra entrou fazendo algumas melodias, sendo pontual, em alguns momentos a coisa fica mais técnica, em alguns momentos fica mais leve. Quem ouvir vai entender isso mais. Eu trabalhei na parte de produção, bem próximo aos guitarristas. E no final desse álbum, depois de 4 anos com o Uganga, o Morcego teve um problema de coluna e ao mesmo tempo foi pai, mano, sem estar esperando, sacou? Então ele falou, cara, não tem como agora, eu vou ter que, não posso. Até a guitarra no pescoço tá difícil, então agora ele que teve que ir pro estaleiro. Entendi. E como o Uganga estava na mesma pilha de sempre de correr atrás e de pegar a estrada, a gente chamou o Lucas Carcaça de Uberlândia, que foi do Crow também, um músico experimentado aí, morou fora, brother,
E tá sendo foda, tá fazendo a parte dele muito bem. Aí já são 5 álbuns de estúdio, né? Um ao vivo gravado na Alemanha e o DVD de 20 anos. Então, 7 trabalhos oficiais aí. Muito legal. Cara, você está falando dessa coisa do sexteto, né? Qual dos guitarristas é o mais produtivo em termos de composição, então? O Ganga, o processo de composição nosso, ele é bem democrático, todo mundo trabalha ideias, mas para os servos em especial, muita coisa começou comigo e com o Christian. Tá. Um violão, Tá. 2 copos d'água, um papel e uma caneta e eu batendo nas pernas. A gente teve alguns bonecos de músicas que começaram nesses encontros na minha casa. A gente escuta um vinil primeiro, troca uma ideia, eu tomo uma cerveja, ele não bebe, mas eu tomo uma ceva e tal. E depois a gente começa a tocar. A gente pega esse esboço, mostra pra banda, e obviamente depois que todo mundo põe a mão, aí realmente a música toma a forma que tá no disco, né? Mas apesar de ter sido bastante comum nesse álbum, tiveram músicas que começaram, por exemplo, com o Marco, que é meu irmão baterista, e o Thiago, em Uberlândia também, fazendo uma jam e trazendo ideias. Hienas é uma música que veio... É uma banda bem democrática, né? Cara, o Ganga, você até falou líder ali, eu entendo a questão da liderança, assim, eu tomo frente de várias coisas. Nesse sentido. E também na parte de entrevistas e o conceito, escrevo todas as letras, tudo, mas a gente é uma banda que aprendeu muito bem a trabalhar as diversas referências, e aí nesse ponto eu também tenho um papel importante que é de organizar as ideias de todo mundo. E vamos trabalhar essa agora, vamos trabalhar aquela, então eu faço a produção musical também da banda já há alguns discos. Legal. Olha, a sonoridade do grupo tem evoluído a cada disco, né? E desde o terceiro trabalho vocês adotaram uma sonoridade mais agressiva e crossover com o metal. O que é que os fãs do Ganga podem esperar desse novo álbum? Eu acho que ele é uma continuidade, até é uma trilogia, né? Apesar de não ser conceitual, mas a gente encara como uma trilogia, o volume 3, o Opressor e os Servos. E eu acho que ele falar que é uma evolução, eu acho meio lugar comum, porque você está vivendo, o tempo está passando, você vai evoluir. Mas tem essa assinatura muito forte das 3 guitarras, e eu diria que é um disco mais melódico, ele tem mais melodia, apesar de em alguns momentos também ser mais extremo que o Opressor. Eu acho que a gente trabalhou a questão das melodias, então tem algumas guitarras do pós-punk no meio do thrash metal, ou do funk no meio do thrash metal, que ficaram bem interessantes. E é um disco mais experimental também. Eu acho que o Opressor foi um disco mais focado naquilo que a gente estava fazendo, que é, como você falou, do terceiro álbum pra frente, a gente meio que olhou pra trás, pras raízes de todo mundo, que era mais hardcore e metal mesmo. Perdeu um pouco da veia mais experimental dos primeiros discos. Eu acho que essa veia voltou um pouco nos Servos, mas agora com um estilo mais definido. A base é metal e hardcore mesmo, essa é o grosso da nossa receita, mas a gente conseguiu pincelar uns oréganos ali na coisa ali, de maneira mais madura, né? E é natural com o tempo mesmo. Acho que é um álbum mais maduro, eu diria. Olha, falando nos Servos, cara, a capa tá linda. É um xamã sendo imolado? O que significa aquela capa? Cara, a capa é o seguinte, o conceito eu desenvolvi junto com um artista, que é o Wendel Araújo, um cara muito foda de Pernambuco. E tem algumas referências, né? É um xamã. O Ganga em Swahili significa feitiçaria. Tá. Então digamos, é um feiticeiro, né? Tá. E tem algumas referências. Tem a luz saindo da testa com referência ao Raja Yoga, ao terceiro olho. Tem colares do budismo e da Umbanda. Ele está com um colar de Omulu e um colar do budismo, de meditação. Ele está com uma pintura caiapó. Então mostra isso também, de alguma maneira, o respeito e a valorização do diferente. Né? E o fogo? Eu fiquei intrigado com a questão do fogo. É a oração, né? O momento da oração ali. É uma referência talvez aos Incas também, na questão da... Né? E ele está em Brasília, né? Então tem na hora que nas costas você vê que ele está rezando ali. Então o Opressor era um disco que falava do momento do caos. Os Servos, a capa, ele está pensando no Brasil daqui a algum tempo.
quando essa fase que muitos dos hindus chamam de a idade do ferro, a confluência, o momento onde a gente desce o mais baixo possível. Na minha visão a gente está num momento bem baixo. E então esse disco ele fala, e quando essa poeira baixar e tudo ficar em paz, como é que vai ser? Então a gente está olhando para essa questão, o artista entendeu isso muito bem. Tem essa referência das araras, que na nossa região, eu frequento muito a zona rural de Araguari, eu estou acostumado a estar deitado e passar tipo 15 araras sobre a minha cabeça, assim. Então é uma referência ao lobo-guará também. A gente gosta daquela coisa das capas tipo Iron Maiden, que você tem que prestar atenção nos detalhes. Então no fogo tem uma cara de uma caveira aqui, que é uma referência meio ao Merciful Fate, que eu pedi para ele colocar. Legal, tem o Lobo-Guará lá em cima, que tem uma referência à música Medo daqui do álbum e à nossa região também. É uma capa cheia de simbolismos, mas ela mostra isso, um homem espiritualizado, que não necessariamente precisa ser um religioso, mas uma pessoa do bem, uma pessoa de ética, num Brasil que é o que a gente espera. Costurado depois de tantas amputações e agressões, né, cara, que a gente viveu e segue vivendo aí. É verdade. Olha, vocês já fizeram 2 tours pela Europa e até gravaram, você mencionou aqui, um álbum ao vivo na Alemanha. Isso. Como foram essas experiências, tendo em conta que vocês cantam em português? Foram ótimas, cara. Em momento algum a gente sentiu algum tipo de barreira. Até porque a gente tocou com banda que canta em húngaro também, banda que canta em polaco, uma banda que canta em sueco. Então, assim, eu vi que, você morou nos Estados Unidos, você deve saber melhor que eu nunca fui pra lá, mas dizem que lá é um pouco mais difícil uma língua que não seja o inglês no mercado. Na Europa, o Rammstein é um exemplo disso, né? Sim. Tem vários exemplos. E eu sempre troco uma ideia com a galera antes, na língua, ou em inglês ou em espanhol, que eu me viro um pouco, e tento explicar do que se trata, qual que é a nossa real, assim, qual que é a vibe lírica da banda, né? Os lançamentos que a gente coloca lá também, por exemplo, o Opressor não saiu com a letra em português no encarte, saiu com explicações em inglês sobre cada letra. Legal. Então a gente valoriza muito essa questão e procura passar isso pra galera lá. E a resposta foi ótima, cara. As 2 tours, é claro, você toca para dias para pouco público, em festivais legais com muita gente, teve de tudo isso, mas todos os shows a receptividade foi ótima. Isso sem nenhum tipo de mentira ou de falsa modéstia. E o termômetro era acabar de tocar, olhar na banquinha. Se tinha galera lá, é porque tinha sido legal. E sempre a gente acabava de tocar, a galera tava lá e ficava até tarde. Na primeira tour a gente rodou 13 mil quilômetros, a gente estava falando disso, né? Foi uma tour assim alucinante. Quando a gente gravou esse disco na Alemanha, em Dattel, no Razor Blade Festival, que é um festival bem legal de lá. E a segunda foram 6 mil quilômetros, a gente rodava menos por dia, então pôde, digamos assim, para um turista a segunda tour foi melhor. Mas a via de regra, as 2 foram bem proveitosas, totalmente. Vendemos muito merchan, rodamos legal, abrimos portas, gravamos um disco ao vivo, lançamos álbuns por selos de lá, na primeira por um selo de Portugal, na segunda por um selo da Polônia. Então foi uma experiência foda, cara, muita banda legal e assim, e a galera se amarra no som nacional, no som brasileiro lá. Pelo menos o feedback que eu tive foi esse. Muitas pessoas falaram, vocês tocam de um jeito, eu lembro, eu vi Ratos de Porão aqui em 90, vocês têm uma coisa latino-americano que é muito massa e que a gente às vezes não vê nas bandas. Os caras às vezes tocam mais, são mais disciplinados, mas a gente acha que tem um sangue no olho meio diferente, né? E, cara, a recepção foi ótima, e estamos já preparados aí para ir pela 3ª vez agora. Legal. Olha, queria falar um pouquinho sobre as letras. Se as músicas do início de carreira me fazem assim, lembrar algo do rapper Gabriel Pensador, já sobre o material dos últimos 3 álbuns, consigo fazer um paralelo com o trabalho do Dorsal Atlântica. Você fala do ponto de vista lírico? Sim. Legal. Em qualquer dos casos, o que mais vejo em comum são as letras inteligentes, em forma de crítica social, crítica que também sobrecai ao ser humano a nível individual. Sim. Quais são os temas abordados nesse novo trabalho? A gente nunca tenta, antes de qualquer coisa, ser panfletário ou querer apontar saída para ninguém, porque na verdade as letras do Ganga falam da nossa busca por essa saída. Então é muito mais uma reflexão
de mais um aqui querendo se encontrar do que, olha galera, esse é o caminho, Claro. e eu acho um saco isso. E admiro muito o Carlos Vândalo, porque é um cara que sempre teve esse viés também, de falar, de questionar ao invés de querer ser o cara, né? Você citou o Gabriel, respeito muito ele, outro cara do rap também que eu tenho, me influencio bastante na parte lírica, o Mano Brown, acho que é um cara que consegue realmente falar de realidade, e é por isso que a gente canta em português no Ganga. Da maneira que eu escrevo pro Ganga, eu teria dificuldade de colocar no inglês, porque tem muita coisa da maneira que a gente fala com um brother na rua. E o Servos, ele tem crítica social, sim, tem questões mais focadas no lado histórico, tipo Sete Dedos, fala de um cangaceiro que morreu numa encruzilhada que eu passei nela a minha vida toda. Mas vocês tocaram ontem essa? Na zona rural de Araguari, ele saiu fugido do êxodo do fim do cangaço, foi morrer em Goiás, ali pertinho da gente ali e tal. E são histórias, né? Então tem referências a ela, por exemplo, que é uma música mais diferente do álbum. Eu fiz uma letra para minha mãe, ao mesmo tempo tem uma música tipo Servos, que é um soco na cara mesmo, né? A gente acha que o Brasil vive um momento extremamente cafona e até, sei lá, tá na moda ser otário no Brasil, na minha visão. Servos é um pouco disso também. Temos Fim de Festa, que é tipo treta de relacionamento, é uma música que eu fiz por uma briga que eu tive com a minha mulher, sacou? Então não tem muito regra. Eu diria que talvez seja o disco mais pessoal e autobiográfico do ponto de vista de letras do Ganga. Apesar de que eu sempre tratei de temas assim. Hienas fala desses traíras que você sempre encontra na vida, que o cara tá de olho no que você tem ou no seu fracasso, e essas energias também, os abutres, né? E aí tem essa música trata sobre disso. Ele tem um álbum que tem uma temática variada, mas eu acho que o que junta é que eu sempre busco algo de positivo em todas as letras. Eu não quero com as letras deixar ninguém para baixo, mesmo se eu estiver falando de algum tema pesado, tipo, sei lá, que a Vale fez em Mariana, em Minas Gerais, e com raiva, eu vou tentar colocar isso de uma maneira que saia algo positivo dali. Claro. Porque só criticar por criticar é legal, respeito quem faz isso, mas nunca foi a minha vibe, não. Cara, eu sei que vocês contaram com apoios importantes para a gravação desse novo álbum e até mesmo para o novo vídeo que vocês acabaram de lançar. Sim. Me conta quem são esses apoiadores e como é que surgiram essas parcerias. Um é a PEMIC, que é de Uberlândia, que é um fundo de apoio à cultura. Você inscreve, lê o edital, né? Presta conta de tudo e aprovado você tem uma verba. A gente teve uma verba deles para os Servos. Muito mérito disso, grande parte disso, mérito do Elton Tomasi, que é o cara que trabalha com a gente, que Som do Dharma, né? Tá no radar dele essas oportunidades, que eu penso assim, existem essas oportunidades, são poucas. O Brasil é um país onde músico mais do que nunca está sendo visto como um vagabundo. Então, cara, se eu tiver que ter, sendo ético e honesto, a sagacidade de pegar essa verba para minha banda ao invés de ir para Cláudia Leite, eu vou entrar nessa briga, saca? Com certeza. Então a gente aprovou e prestou contas de maneira certa com os caras. Acho que até por já ter um projeto aprovado e o pessoal de Uberlândia saber que o Ganga é uma banda séria, a gente conseguiu aprovar esse. Estamos sempre levando o nome do Triângulo, né? E o outro foi com a Wacken Foundation, que foi muito foda, porque a gente sabe do carimbo dos caras, a gente sabe do que se trata a marca Wacken, né? Quem está envolvido. Sei que até a Doro tá na curadoria. Cara, minha cachorra chama Doro. Então assim, é foda. Eu amo o Arlock e tal. Quando eu fiquei sabendo disso, o Alice Cooper é um cara que apoia a fundação. E a gente fez a mesma coisa, se inscreveu, mandou o material, pleiteou e veio. E, cara, ter a marca Wacken no álbum, pra mim, é um puta sucesso mesmo, um puta reconhecimento. Eu sei que o quão difícil é você conseguir isso, quantas bandas estão tentando isso aí, né? Uma correria. E muito mérito disso é do Tomasi. Eu diria que mérito nosso musical, pela nossa correria e tal, e dele por acreditar, trazer essas possibilidades e trabalhar com a banda para ela se tornar realidade. Então foram dois projetos aí que viabilizaram os Servos. É um disco que a gente levou aí, sei lá, começou a pré-produção dele em 2014 para sair agora. Então foi muito trabalho, cara. Legal.
Cara, você conhece alguma coisa do underground português? Conheço. Ou da música portuguesa em geral, que você queira aqui... Eu conheço o Besta, que é uma banda que tá na atualidade aí, fazendo um som mais extremo, uma pegada que mistura hardcore com metal. Nós tocamos com outra banda de Portugal, More Than a Thousand, se não me engano. Sim. Que é uma banda bem legal. Metalcore. Tocamos com eles na Cracóvia, cara. Encontramos os caras lá. Tocamos com uma banda em Portugal chamada Machinergy, que é uma banda bem legal, um power trio que saiu pela Metal Soldiers também, de lá. Deixa eu me lembrar se tem mais alguma coisa. Eu lembro do Casablanca, que é uma banda clássica. Eu tenho um vinil do Casablanca, cara, que me foi presenteado por lá. Tinha uma banda no Stomp, Tramp, não é? Uma banda assim. Ramp, isso, que é dos anos 90, sim, que era bem legal, me lembro. Existe ainda, né? Eu sempre estou vendo, obviamente, o Moonspell, né? Tocamos junto com o Moonspell em abril, no Abril pro Rock. Tomei uma cerveja com o Fernando, ele é fã de Sarcófago também. Aí começamos a falar de Bathory lá, a conversa foi longe, uma bandaça, um puta show, né, cara? Conheço alguma coisa, eu não conheço muito, obviamente, Roberto Leal, né? Alguma coisa do fado. Legal. Olha, que bandas do Brasil vocês recomendariam aos fãs do gênero crossover em Portugal? Cara, se tratando de crossover tem muita coisa legal, até porque o termo crossover para mim é muito amplo. A gente é colocado por alguns jornalistas no termo crossover, mas o Ganga não é uma banda, por exemplo, eu vou citar duas aqui de crossover tradicional que eu acho muito boas do Brasil, o DFC e o Surra. Sim. São bandas que realmente fazem aquela coisa mais o trashcore mesmo, puro ali e tal, né? Nós temos muito dessa referência, mas eu diria que a gente vai para um lado um pouco diferente, mas eu citaria o DFC e o Surra, obviamente Ratos de Porão, não preciso indicar para Portugal, porque eles são praticamente uma banda lusitana também, né, cara? Tem muita coisa na nossa região aqui em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, tem uma banda nova chamada CDF, Chafundiforme, que é uma banda de crossover, bandana mesmo, bem legal, que eu acho que eles estão começando, molecada tá vindo aí com o segundo trabalho agora e faz um trampo bem decente. Tem muita coisa, né, cara? Tem muita coisa na cena nacional. Eu indicaria pra galera conhecer as raízes do punk, do thrash brasileiro e depois essas bandas que fundiram essas coisas aí. Nova geração, né? Nova geração. Cara, estamos terminando. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem aos ouvintes do Eclipse Metálico de Portugal. Cara, eu quero mandar um salve para os meus irmãos de Portugal aí e esperamos voltar em breve. Tivemos a primeira experiência em Portugal muito legal. Nosso país irmão, assim, eu sinto uma vibe ótima quando eu estive lá, foi uma vez só, né? Em que ano que foi, já agora? Portugal a gente passou na primeira tour, em 2010. 2010. Torres Novas, Benavente e Porto. Foi muito legal, um salve pro Fernando, meu amigo da Metal Soldiers, e quero te agradecer pelo espaço aí, irmão. Sempre que precisar, é só chamar, a gente tá junto aí, colando no Cerrado lá também, dá um toque pra gente aí. E em breve espero ver o Ganga novamente passando por terras lusitanas para mostrar o material dos servos aí. Quem quiser conhecer, qual é a forma mais fácil de contactar vocês aí? O Ganga, em todas as redes, YouTube, Facebook, Instagram, a gente está sempre... Para comprar material, a mesma coisa? Comprar material, tem a loja da Incêndio Shop. Se você entrar no ganga.com.br tem o link para direcionar para lá, ou incendioshop.com.br também, que é a loja do meu irmão. O Incêndio é uma marca de roupas e que faz o merchan do Ganga, ele é a batera do Ganga também, a gente manda para qualquer lugar, aí tem boné, camiseta, bottom, moletom, toda parada, vinil. Legal, mano. Foi um prazer ter você aqui. Igualmente, irmão. E boa sorte, sucesso, tá bom? Tamo junto aí. Valeu. Salve a todos.